Neste vídeo vamos continuar falando sobre a fórmula de Cauchy. Já enunciamos a fórmula de Cauchy e inclusive temos a aplicação dela para calcular uma integral que sem ela seria muito mais difícil de ser calculada. Neste vídeo vamos mais precisamente prová-la, porque não fizemos isso na aula passada, e provar também, enunciar, provar e aplicar a fórmula de Cauchy para derivadas. Então, em primeiro lugar, temos aqui a fórmula de Cauchy. O contexto é: a f está definida num conjunto simplesmente conexo. Eu pego um contorno contido nesse conjunto, orientado positivamente, e se f for uma função analítica, então o valor de f em um ponto contido no interior do contorno é calculado através dessa integral. Como eu falei da vez passada, isso é como dizer que f pode ser avaliada através de médias em contornos. Olha só, veja que o Z0 é um ponto qualquer dentro do interior de gama. O que vamos fazer agora é demonstrar, com quase todo rigor, a demonstração do Teorema 1, que é a fórmula de Cauchy. Notamos que se eu pegar aí essa integral sobre gama de f de z sobre z menos z0 dz, eu posso somar e subtrair f de z0 eu posso somar e subtrair f de z0 obtendo essas integrais aqui. Olha só, por outro lado, vimos, foi o exemplo 2 da aula passada, vimos que a integral acima coincide com a integral, vou chamar de c delta, né, sobre c delta de f de z sobre z menos zero dz, onde c delta é o círculo, né? É o conjunto dos pontos z0 mais delta e t, com t pertencente a 0, 2π. Assim, aquela integral que a gente tem no começo, ela é igual à integral em c delta que podemos somar e subtrair f de z0 colocar o dz que eu estava deixando para trás. Porém, aqui eu já vou fazer uma coisa. O f de z0 ele é constante com relação a z, então eu vou colocá-lo fora dessa integral. E aqui eu fico com dz sobre z menos z0. Já calculamos também essa última integral. Ela vale 2πi. Isso aqui implica que a minha integral do começo ela é a integral sobre c delta
f de z menos f de z0 sobre z menos z0 dz mais 2πi f de z0. Então eu vou observar duas coisas. A primeira coisa é que aqui aparece o f de z0, que está lá na esquerda da fórmula de Cauchy, e aqui aparece a integral que está na direita da fórmula de Cauchy. Então eu preciso analisar com mais cuidado essa integral aqui. Mas olha só, essa integral é integral sobre esse círculo aí, que inclusive já foi parametrizado mais acima. Utilizando definição de integral de funções complexas sobre curvas ou caminhos, ocorre que a f aqui vai ficar f de... Lembra quem é z? z0 mais delta é it menos f de 0 sobre... Se z é z0 mais delta é it, z menos z0 é delta é it. E aqui é a derivada da parametrização, que no caso vai ser i delta é it dt. Ocorre a divisão desses fatores, e neste momento eu vou fazer um abuso, porque na verdade eu precisaria de um pouco mais de rigor para justificar o que eu vou fazer aqui. Se eu mandar delta para zero pela direita, o integrando que vemos aqui, ele vai para zero, uma vez que a f é analítica, em particular contínua, né? E aí esse argumento aqui está indo para z0, quando delta for para zero, e portanto essa diferença tende a zero também. E eu vou, a partir disso, justificar que essa integral vai para zero quando delta for para zero. Eu vou chamar de 1, aplicando o limite quando delta for para zero em 1, temos que a nossa integral de f de z dz sobre z menos z0 vai ser 2πi vezes f de z0. Equivalentemente, f de z0 é 1 sobre 2πi integral de f de z sobre z menos z0 dz, que é a fórmula de Cauchy conforme enunciada. Ótimo. Quando eu disse que eu não utilizei todo o rigor matemático, porque calcular esse limite, passando ele pela integral, precisa de mais cuidado matemático, né? Mas é bem verdade que a continuidade aqui vai nos permitir fazer isso. Essa continuidade eu posso utilizar epsilons e deltas, né? A diferença de z0 mais delta e t por z0 dá em módulo igual a delta. Basta eu pegar aí o módulo, né? Eu vou conseguir tirar, vai ficar delta vezes 2π, e em módulo isso vai ser 2 delta π, né? E quando delta vai para zero, isso vai para zero também. Então, rigorosamente seria
do jeito que eu falei, não do jeito que eu escrevi. Então, vamos a alguns exemplos da fórmula de Cauchy. O primeiro deles, então essa integral aí no item I, tem um círculo centrado na origem e de raio 2, no plano complexo. Eu observo que o que está no denominador ali é z mais i. E menos i, ele está dentro, ele está no interior desse círculo. Estando no interior desse círculo, e observando que o numerador é um polinômio, portanto analítico, o círculo aí fica, tem um interior sendo simplesmente conexo. Então, eu estou com todas as hipóteses do teorema da fórmula de Cauchy para serem usadas. E ela vai me dizer o quê? Ela vai me dizer simplesmente que eu preciso aplicar o numerador no número complexo menos i para calcular essa integral. Vamos lá? Neste caso, a f de z está sendo aquele polinômio lá, z² menos 4z mais 4, e o z0 está sendo menos i. É claro que f é analítica e que menos i pertence a gama, né? Pertence ao interior de gama. Que é o círculo centrado na origem e de raio 2. Pela fórmula de Cauchy, a integral sobre, vou até colocar aqui esse círculo, né, de z² menos 4z mais 4 sobre z mais i dz lembra que aqui seria 1 sobre, então aparece 2πi multiplicado pela f em menos i. A f em menos i fica menos i ao quadrado menos 4 menos i mais 4. Isso nos dá 2πi. Aqui fica menos 1, né? Então, menos 1 mais 4, 3. E 3 mais 4i. Temos que o valor da integral é, deixar o π fora, vou multiplicar só o 2i. Quando eu multiplico 2i, aparece ali 6i menos 8. Agora, observando o segundo item do exemplo, eu tenho um exemplo menos direto, porque veja que o meu denominador ele não está apontando aí quem é o z0. De fato, ele pode ser fatorado em z mais 3i, z menos 3i, e eu posso decompor essa fração em soma de duas outras frações e automaticamente terei duas outras integrais para ver se eu aplico o teorema de Cauchy. Ou não, né? Ou aplico alguma outra coisa. Vamos lá. Exemplo 1, item 2i. Primeiramente, vemos que 1 sobre z² mais 9, ele é escrito como 1 sobre z mais 3i
z menos 3i, e pode ser utilizado o mesmo método de frações parciais que a gente conhece, aprende para utilizar como método de integração. Para obter essa decomposição. Então, a integral que queremos calcular, z sobre z quadrado mais 9dz, ela se decompõe em 1 sobre 6i, e vai ficar aí integral sobre gama z sobre z menos 3i, dz menos a integral sobre essa mesma curva gama, 1 sobre z mais 3i dz. Ora, neste momento aqui, eu preciso observar algumas coisas. Quem é minha curva? Minha curva gama é z menos 2i igual a 4. E os pontos que estão aqui no denominador são 3i e menos 3i. Para uma integral, o z0 é 3i, para outra integral, o z0 é menos 3i. Primeira coisa que eu me pergunto, se esses pontos estão no interior do... Faltou o z aqui, ó. Se eles estão no interior dessa circunferência. Observamos que z0 igual a 3i está no interior de ômega. De gama, né? 3i menos 2i é 1 módulo, é 1i, módulo de 1i é 1, né? menor do que 4. Mas z0 igual a menos 3i não está. O que isso significa? O que isso significa para nós? Significa que para essa integral aqui, eu posso aplicar a fórmula de Cauchy. Mas para essa, eu não posso. Por outro lado, se z0 igual a menos 3i não está no interior, significa que no interior dessa curva, o denominador não anula. E, portanto, esse integrando é analítico, ele todo. Cauchy-Bussard. Então, olha só, vamos lá. Assim, podemos utilizar a fórmula de Cauchy para a primeira integral do membro direito e o teorema de Cauchy-Bussard para a segunda integral do membro direito.
Ora, Cauchy-Goussat vai dizer que se eu quero integrar uma função analítica sobre um contorno e a função é analítica em todo o interior do contorno e esse interior é simplesmente conexo, essa integral se anula. Então, essa integral aqui, ela se anula. E a outra, pela fórmula de Cauchy, isso é 2πi vezes pegar o z e substituir por 3i. Ora, isso vai dar menos 6π. Portanto, a integral que eu quero calcular, que é a integral de z sobre z quadrado mais 9dz, ela é 1 sobre 6i vezes menos 6π mais zero. Isso dá o quê? Menos π sobre i. Multiplico e divido por menos π. Isso vai dar πi. E aí conseguimos calcular a integral. Okay? Veja só, um teorema bem interessante, frações espaciais, Cauchy-Goussat, fórmula de Cauchy. Agora vamos falar da fórmula de Cauchy para derivadas. A fórmula de Cauchy para derivadas, ela basicamente nos apresenta a mesma fórmula de Cauchy, só que para derivadas de ordem n, substituindo o 1 por n fatorial, e no lugar aqui do z0, do z menos z0, aparece uma potência disso, uma potência de expoente n mais 1. Isso serve para qualquer número natural. Então, eu já parto logo para a observação. Então, a observação aqui, ó. A fórmula de Cauchy está dizendo que eu posso derivar, pego uma função analítica, eu posso sempre derivar essa função analítica. E eu consigo ainda escrever a derivada dessa função analítica com a fórmula de Cauchy. Então, no fundo, ele está me dizendo que essa função analítica, ou uma função analítica, ela é de classe infinito. Uma função analítica num conjunto simplesmente conexo, ela é de classe infinito. Ela possui derivadas de todas as ordens, todas elas são contínuas. Além disso, que a derivada de uma função analítica também é uma função analítica. Derive qualquer função analítica, a derivada será analítica, dentro desse domínio complexo. Ok. Então, dito isso, vamos à demonstração do Teorema 2. A demonstração da fórmula de Cauchy para derivadas, ela se dá pelo princípio da indução matemática. Então, vou dizer isso. O princípio da indução matemática. Vamos provar, ou pelo menos verificar, que a fórmula vale para n igual a zero, supor que ela vale para algum n, e provar que ela vale para o sucessor desse n mais 1. Quando eu faço isso, o princípio da indução matemática me diz que ela não vale somente para esse próximo n mais 1, mas que ela vale de fato para todo número natural n. Então, se n igual a zero, a identidade do teorema
é exatamente a fórmula de Cauchy. Teorema 1. Então já foi provado. Ok. Então agora vamos para a hipótese de indução. Suponha, por hipótese de indução, que essa fórmula vale ou valha para algum número natural n, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que em Z0 ela vai valer n fatorial sobre 2π integral sobre gama de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 dz. Isso que eu vou chamar de 2. Queremos mostrar que ela vale com n mais 1 no lugar de n aqui. O que eu preciso fazer? Então eu preciso derivar essa f. Então eu vou chamar de g de z a derivada de ordem n da f. E eu vou calcular o quociente aqui. Vou colocar esse quociente que quando eu faço w ir para z0, isso me dá exatamente a derivada da g, a derivada complexa da g. Ora, mais g está aqui, ó, em 2. Então isso vai ficar igual ao quê? Vai ficar f de z multiplicado por 1 sobre em w, aquilo é w menos z0, n mais 1. Em z, aquilo é z menos z0, elevado a n mais 1. dz. Ok. Fatorial. n fatorial, 2π, integral em gama, f de z. Eu observo o seguinte, se eu coloco tudo aí no mesmo denominador, o que eu tenho é w menos z0, z menos z0, elevado a n mais 1, dz, e ali eu vou ter uma diferença deles dois, mas são potências de ordem n mais 1. Isso tem uma fatoração que é a seguinte, ó. Essa base menos essa base, porém quando eu faço a diferença de bases, faltou uma coisa aqui em cima que é w menos z0. Lembrei porque é exatamente isso que aparece quando eu faço a diferença de bases. Essa base menos essa base, ficar w menos z0. Aí eu vou ficar com a partir de agora w menos z0 elevado a n mais w menos z0 elevado a n menos 1 vezes z menos z0 mais w menos z0 vezes z menos z0 elevado a n menos 1. Encostar um pouquinho para lá, até chegar no z menos z0 elevado a n. Olha só, gente, que eu tenho esse cancelamento. E, novamente, eu vou fazer aquele argumento impreciso
matematicamente sem rigor de mandar W para Z0. Quando eu faço isso, olha o que acontece com o cara dentro da integral. Como no primeiro teorema. Isso a gente consegue mostrar usando épsilons e deltas. Esse caso é um pouco mais difícil do que o primeiro. Mas eu vou utilizar esse argumento aqui impreciso. Quando a gente manda W para Z0, olha só o que acontece. Aqui vai ser Z menos Z0 elevado a N. Aqui é Z menos Z0 elevado a N menos 1. Quando multiplica por Z menos Z0, fica Z menos Z0 elevado a N também. E quantas parcelas eu tenho aqui ao todo? Eu tenho N mais 1 parcelas. Então vai ficar N mais 1 vezes Z menos Z0 elevado a N. Tudo dividido por... Aqui tem Z menos Z0 vezes Z menos Z0 dá o quadrado, né? Elevado a N mais 1, Z menos Z0 elevado a 2N mais 2. Dividindo aqui, isso vai ser exatamente 2πi gama f de z. Aqui eu já vou fazer logo o seguinte, porque o n mais 1 quando multiplica por n fatorial fica n mais 1 fatorial. E aí eu já coloco logo o final aqui. Daí, a derivada de f elevado a n mais 1 em z0, ela é o limite, quando w tende a z0, de g de w menos g de z0 sobre w menos z0. Ora, mas esse cara aí deu exatamente 2πi, né? Dentro daquela argumentação que precisa de uma justificativa formal, ou rigorosa, melhor dizendo. E aí a gente mostrou que a fórmula vale para n mais 1 no lugar de n. Portanto, pelo princípio da indução matemática, a fórmula 2 vale para todo n natural. Ok? E assim fica demonstrada a fórmula de Cauchy para derivadas. E finalizaremos aplicando a fórmula de Cauchy para derivadas no cálculo dessa integral. Eu logo aviso que teremos consequências muito mais interessantes, né? E importantes. A gente já teve aqui uma grande diferença entre as funções complexas e as funções reais. Acabou de aparecer na observação anterior, onde que se uma função analítica, um domínio simplesmente conexo, se ela for analítica, então ela na verdade, infinitamente derivável. Isso não acontece sempre com as funções reais, né? A gente tem vários exemplos de funções reais que são deriváveis, mas a sua derivada já não é nem contínua. Aqui nesse caso, sim. Então, para fazer esse exemplo, a primeira coisa que observamos é que o integrando ele pode ser reescrito, colocando o z ao cubo em evidência, através dessa fração. Ora, e aí eu defino f de z sendo z mais 1 sobre z mais 2i. Sendo f analítica no interior do círculo centrado em 0 e raio 2, e é importante isso, porque
no círculo, se você pega um círculo de raio um pouco maior do que esse, já contém o menos 2i, que anula o denominador. Então, aí a gente estava no limite para obter essa analiticidade. Podemos utilizar então a fórmula de Cauchy para derivadas. Vai dizer que a segunda derivada em zero vai ser 2 fatorial sobre 2πi, integral de f de z sobre z ao cubo. Ora, mas f de z é essa função que a gente acabou de definir aqui. Se eu reescrever a fórmula de Cauchy isolando a integral, eu obtenho que ela é igual a 2πi, por causa do 2 fatorial cancelou com 2, 2πi f duas linhas zero. Quer dizer, meu trabalho se reduz a calcular duas derivadas da f e avaliar em zero. Mas a primeira derivada da f, eu utilizo regra da cadeia, regra do quociente, e aí derivada da primeira é 1 vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. O z cancela, sobra só 2i menos 1. Derivar de novo utilizando a mesma regra do quociente, ou melhor, aqui em cima eu tenho uma constante, então eu estou derivando z mais 2i a menos 2. Aí cai o menos 2, fica menos 3, que eu reescrevo no denominador, e multiplico menos 2 por 2i menos 1. Agora é hora de avaliar no zero. Substituir z por zero. Então o denominador vai ficar 2i ao cubo, que é menos 8i. Então eu posso simplificar, ficar com meio menos 1 sobre 4i. Multiplico aqui essa fração por menos i para obter 1/4, i sobre 4. Pronto. Substituindo aqui na fórmula de Cauchy, eu vou ter πi vezes meio mais 1 sobre 4. I sobre 4. Multiplicando πi, fica πi sobre 2. Πi vezes i dá menos πi sobre 4. E esse é o valor da nossa integral.